Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira e Deus reservou para nós um texto maravilhoso da visita de Ananias, registrada em Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 19. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Irmãos, essa passagem é um testemunho de que muitas vezes dá a impressão que Deus coloca a gente numa fria. Todo mundo morria de medo de Saulo. E Ananias não era diferente. A fama da maldade dele corria por todo lugar. E esse irmão fiel a Deus, o Ananias, estava no seu cantinho, sossegado, em comunhão com Deus. E Deus lhe colocou esse desafio ilógico aos olhos humanos. Ô Ananias, vai lá, disponha-te e você vai encontrar o Saulo na rua direita, na casa de Judas. E Ananias tentou argumentar: mas Deus, logo eu, como é que o Senhor me pede isso? Eu vou ser preso, ele tem cartas para me prender. Mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que naquele momento ele reafirmou o seu amor para com todos os homens e em especial por Saulo, que perseguia Jesus e a igreja de Jesus, e disse: ele é um instrumento escolhido. Você não vai entender agora, mas dê o passo de fé e me obedeça. Vai lá. E você não só vai lá, você vai orar por esse homem que até então era mau. E você, ao orar, você vai interceder por ele e ele vai ser cheio do Espírito Santo. As escamas cairão dos seus olhos e ele passará a ver com os olhos de Deus. E foi isso que aconteceu, ele deu um passo de fé. E quando ele orou, Deus honrou o compromisso dele, ele foi um instrumento nas mãos de Deus, e Saulo levantou-se e imediatamente foi batizado. E depois de sentir-se alimentado, sentiu-se fortalecido. E aí nasce o grande pregador. Já novo convertido, com o conhecimento que ele tinha e tudo, ele foi grandemente usado por Deus. Por quê? Porque o irmão Ananias obedeceu e o plano de Deus se cumpriu. Da mesma forma, nós
que vivemos hoje na igreja, com os desafios do nosso tempo, muitas vezes nos sentimos pequenos diante do que Deus mostra para nós, diante das ordens que Deus nos dá e muitas vezes não entendemos. Mas nós aprendemos aqui que quando obedecemos a Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus nos usa poderosamente. Ananias, mesmo sem querer a princípio, virou parte da história bíblica. Que nós continuemos sendo instrumentos nas mãos de Deus, às vezes sem entender o que Ele está nos falando, mas obedecendo a palavra, para que Deus nos use na história que Ele tem na vida das pessoas, na vida da igreja e na vida da gente, do nosso país, da nossa cidade, que sejamos influenciadores positivos, influenciadores de Deus, e que entendamos que é Ele que convence os nossos ouvintes, por mais maus que eles sejam, por mais que os temamos, do pecado, da justiça e do juízo. E que através desse testemunho Deus levante pessoas das quais tenhamos muito que nos alegrar. E outra coisa para finalizar, que nós paguemos o preço do sofrimento deste compromisso, porque Deus mostrou a Saulo o quanto ele tinha que sofrer pelo seu nome. E Saulo sofreu, mas completou a carreira, guardou a fé, né? Até o seu nome mudou para Paulo, porque a experiência com Deus é tão marcante que muda até o nosso nome. Que Deus vos abençoe e que sejamos uma igreja usada individual e coletivamente nos propósitos de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Invoca-me